Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todo mundo. Estamos inaugurando a nossa primeira roda de conversa do ano de 2025, né? Uma roda de conversa que a HTF instituiu, né? Já fazem uns 2 anos, onde nós trazemos, né, pessoas com temas variados ligados aos temas de família, de terapia de família, terapeutas que têm muita experiência, né, com temas muito interessantes, como hoje, que é a nossa convidada, doutora Ângela Marim, né, com o tema Aliança Terapêutica na Psicoterapia Sistêmico-Integrativa, né? Eu vou falar um pouquinho assim da Ângela, né? A Ângela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia, professora adjunta do programa de pós-graduação em psicologia e do curso de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em afastamento para a colaboração com o programa de pós-graduação em psicologia clínica e cultura da Universidade de Brasília. Né? Está nos representando lá, né, Ângela? Pesquisadora do CNPq, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Famílias e Instituições Educativas e Sociais, NEFES. Entrando mais uma pessoa aqui. Espera aí só um pouquinho que eu já passo a palavra para a tia Ângela. Para quem não me conhece, eu sou Kate Ziegler Ria, sou psicóloga clínica, terapeuta familiar e estou presidindo a Associação Gaúcha de Terapia Familiar, né? Estamos aqui com a nossa vice também, Cláudia Cigarã, a Ieda Dorfman também, fazendo parte da diretoria, a Eliana, a Marinês, a Clarice Mosman, a Cristina Tudium, e outros convidados aí que nós estamos bem contentes em poder estar aqui proporcionando esse espaço aí maravilhoso. Eu vou passar a palavra para a Ângela, tá, Ângela? E é tudo contigo, querida. Obrigada, muito obrigada, Kátia. Obrigada a toda a diretoria da HTF. É um prazer poder estar hoje, né, com vocês para conversar sobre uma temática tão relevante. Incluí aí na minha descrição também sou terapeuta, né, de família e de casal de abordagem sistêmica. E há praticamente 2 anos a gente também fez uma proposta de um curso de formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área, né? Então, estamos nos aventurando aí nesse campo de formadores, né, de terapeutas de família e de casal. Contamos com a Olga, com a Cláudia nessa trajetória. Então, muito bom a gente poder pensar nessa perspectiva do quão importante é a gente formar terapeutas de família e de casal, especialmente nesse mundo tão dinâmico e complexo que a gente vive, né? Então, sempre comentei que essa foi a minha grande motivação para poder pensar em um curso de especialização numa universidade federal, para que a gente pudesse ampliar aí esse rol de formações em Porto Alegre. E, quiçá, né, como a gente fez híbrida, também poder abarcar com pessoas de outros estados, né, de outros contextos, enriquecendo aí essa prática. Mas, enfim, hoje a nossa ideia é falar de aliança terapêutica, é eu poder dividir um pouco com vocês o que tem, né, sido foco dos meus estudos, inclusive uma das metas que eu tinha em vir para Brasília era justo poder me aproximar de um programa de pós-graduação em psicologia clínica para poder também conhecer um pouco mais a realidade de pesquisas que eles vinham desenvolvendo. Tem um corpo docente com abordagem sistêmica aqui na universidade, então pessoas que também têm produzido na área, o que é muito importante, né, essa troca e essa possibilidade da gente poder se aproximar e conhecer também a forma como as pessoas têm trabalhado e o que elas têm realizado. E podendo me aprofundar um pouco mais nessa perspectiva das pesquisas em psicologia clínica, tendo foco da abordagem sistêmica, a gente foi identificando, né, alguns aspectos que se destacavam aí em termos de pesquisa no mundo, mas que ainda tínhamos muita carência no Brasil, especialmente dentro da nossa abordagem. A gente tem pesquisa na área, né, inegavelmente, tem várias pessoas que produzem a partir, né, não só
das pesquisas, num âmbito mais acadêmico, mas que produzem também a partir da sua prática clínica, dentro dos próprios cursos de formação, por meio dos trabalhos de conclusão que são desenvolvidos, que abarcam a prática, né, tanto do self como também a prática clínica, que é parte das nossas formações. Então, a gente tem muita produção na área. Felizmente, a revista também vinculada à própria Abratef, né, tem aí se qualificado, que é muito bom para a gente também ter oportunidades de divulgação do que temos produzido. Mas quando efetivamente a gente vai pensar sobre a credibilidade da nossa prática, comprovadamente, né, por meio de pesquisa e de estudos que são realizados, a gente ainda vê uma carência. Então, quando a gente se pergunta, a psicoterapia sistêmica, ela funciona? E como ela funciona? A gente sabe da nossa prática, né? A gente vê nos nossos consultórios resultados, a gente vê como as pessoas se movimentam em direção a mudanças, mas nós não temos estudos que sistematizam esses resultados, esses dados. Ou seja, a gente tem tudo muito individualizado, cada um lá né, no seu consultório, cada um no seu contexto de inserção, mas a gente não tem algo que compile esses dados e que possam, de fato, dizer, não só para as pessoas, né, mas de forma mais abrangente para o mundo, que é o que os estudos também se propõem, ó, a psicoterapia sistêmica realmente funciona e funciona porque trabalha com o elemento X, Y, Z. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu preparei uma breve apresentação, eu acho que a gente pode ir conversando, então, isso à vontade para me interromperem à medida que vocês, enfim, tiverem alguma questão, quiserem trazer algum ponto. Eu acho que o importante aqui é o nosso diálogo, né? Não é vai ser uma aula, embora a característica de professor é, né, trazer nessa perspectiva, mas é para a gente realmente estabelecer um diálogo. Então, a gente vai falar com um foco mais específico sobre aliança terapêutica e eu vou trazer tanto elementos que dizem respeito a essa sistematização por meio de pesquisa, como também a prática clínica. Já fui devidamente apresentada. E aí, aqui vem a pergunta-chave de hoje, que é justo, né, essa que eu tinha já introduzido. Ops, peraí. Vocês estão vendo a apresentação de aí? Sim, sim. Beleza. Ó, então, qualquer coisa me sinalizem também, se tiver Tá, por qualquer enquanto. problema nesse sim. Então, a pergunta é essa, né? Tinha introduzido as intervenções sistêmicas, e aqui a gente não precisa falar necessariamente só da clínica, né? Porque a gente sabe que a abordagem sistêmica ela é também utilizada em outros contextos, a exemplo dos contextos de saúde, os contextos de intervenção dentro da assistência social, enfim, né? A gente tem várias possibilidades. Então, elas são eficazes? Quando a gente olha isso em termos de estudos, a gente tem, a exemplo dessa revisão de literatura que eu cito aqui, indicativos que demonstram, sim, que há consistentes evidências que vão apoiar a eficácia das intervenções sistêmicas, tanto direcionadas a crianças, a adolescentes, a família, a adultos, né? Tanto na modalidade presencial, online, a gente ainda não tem tantas evidências assim, mas também nos formatos individual, conjugal e familiar. Então, a gente vai ter esse demonstrativo. Mas como essa prática, essa intervenção sistêmica funciona, a gente não tem tantos elementos na literatura que nos possibilitem pensar e entender a respeito disso, tá? Quando a gente vai se aprofundar e buscar um pouco mais de informação, o que a gente vai observar é que há pesquisas que vão na direção de pensar no que a gente entende e nomeia como fatores comuns e fatores específicos que contribuem para o resultado de terapias sistêmicas. E aí é importante a gente abrir agora aqui um parênteses para falar um pouco, afinal, o que são esses fatores comuns e o que são esses fatores específicos. Então, essa teoria dos fatores comuns, eu vou passar rapidinho por isso aqui, ela não é nova, ela vem lá da década de 30, tá? E esse autor, especialmente, Rosenzweig,
acredito que seja assim a pronúncia, ele sugeriu que mesmo em diferentes, né, psicoterapias de diferentes orientações teóricas, se atingia alguns resultados, não por meio especificamente dos princípios que elas adotavam, mas que haviam alguns fatores que eram comuns a todas essas abordagens e que esses sim é que seriam os responsáveis pelos resultados no processo terapêutico. Então, com essa, né, afirmação se define que os fatores comuns seriam aqueles mecanismos ou as variáveis que são associadas tanto aos processos de mudança quanto aos resultados e que são comuns entre os diferentes modelos teóricos. Psicanálise cognitivo-comportamental, sistêmica, humanista, enfim. Já os fatores específicos seriam aqueles relacionados especificamente a esses modelos, né? Como, por exemplo, o enquadre relacional do sintoma, né? Como a gente entende essa sintomatologia e como ela afeta os seus membros dentro, né, dos settings clínicos, as técnicas que são utilizadas, enfim, o que é mais específico de cada abordagem. Com base nessa teoria, então, dos fatores comuns que vai atribuir, né, essa importância, aquilo que é comum e que realmente a gente precisa atentar a isso, porque é dentre esses fatores que a gente realmente vai conseguir essa associação com melhores resultados, que vem essa perspectiva do que foi chamado de efeito Dodô, o veredito Dodô, fazendo uma alusão ao pássaro do livro, da obra de Alice no País das Maravilhas, que diz, né, no final todos são vencedores e merecem ser recompensados. Como, né, fazendo a metáfora, não importa tudo que acontece, né, especificamente ali no processo, importa o que é comum e isso que vai trazer ali os resultados. Bom, como não é uma teoria nova, com o tempo, né, essa ideia dos fatores comuns foi sendo desenvolvida e a gente tem, ainda atualmente, com força em termos de pesquisa, essa orientação, tanto por modelos quanto por fatores comuns, né? E ela tem orientado uma série de estudos, e esse paradigma, então, de mudança orientado por modelos, como a gente já viu, e aqui só, né, retomando e reforçando, vai destacar essa importância de que o terapeuta realize a terapia de uma forma específica, determinada, e que o cliente siga o que ele recomenda. Então, tem uma orientação teórica que precisa ser respeitada. Já o paradigma dos fatores comuns vai trazer a perspectiva, né, de que esses modelos, essas abordagens, elas não existem de forma independente do terapeuta, ou seja, as características do terapeuta, a forma como ele estabelece uma relação com o seu cliente e as características desse cliente são importantes e vão afetar, né, esse processo, como esse setting se configura, e nesse sentido, então, os modelos, as teorias, elas devem ser adaptadas às necessidades e também às visões de mundo que são únicas de cada cliente, tá? Então, a gente não tem aí na terapia algo que é oferecido de forma idiosincrática. Nessa direção, eu trago esses gráficos porque eu acho que é interessante a gente poder olhar um pouco para os dados que já temos e não tão antigos. Então, né, datam aí de 2019, os últimos, e foram atualizados em 2019, porque os primeiros dados são, né, de publicação em 2005, que justo foi avaliar qual era né, a proporção aí que cada um desses fatores conseguia explicar os resultados obtidos em processos terapêuticos. E aqui a gente está falando, né, dentro dessa perspectiva, onde a gente não está olhando especificamente para uma ou outra abordagem, a gente está olhando para, né, as psicoterapias de modo geral. Então, percebam, né, a gente tem aqui os fatores comuns, quando considerados em conjunto, eles estão explicando algo da ordem de 30%.
né, dos resultados da psicoterapia, enquanto as técnicas, que seriam mais específicas, né, de cada abordagem, explicam metade dos 30%, ou seja, 15%, isso no primeiro estudo de 2005, e algo da ordem de 17% na sua atualização no estudo em 2019. Né? E a gente tem um efeito quase 3 vezes maior decorrente dos fatores comuns quando somados a esses fatores relacionados, né, à expectativa, ou seja, aquilo que a gente não sabe o que é, não controla, que a gente também pode, né, chamar de efeito placebo, certo? E a gente tem aqui, nesse outro âmbito de 40%, fatores relacionados a questões, né, que fogem do contexto terapêutico, que são externas, certo? Bom, temos aqui também um outro gráfico que ele vai especificar um pouco mais alguns fatores. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o método de tratamento e vamos ter o nosso foco hoje de discussão, que é a aliança terapêutica. Então, quando a gente abre um pouco mais, né, esmiuça um pouco mais esses fatores, o que que a gente consegue identificar por meio das pesquisas, tá? Que o cliente, ou seja, né, a pessoa que busca terapia, seja ela um indivíduo, uma família, um casal, incluindo a motivação desse cliente para o tratamento, e também a gravidade, se ele apresenta algum tipo de transtorno, né, a gravidade desse transtorno, vão explicar cerca aí de 30% da variação dos resultados que se atingem na terapia, tá? E a relação terapêutica, quando olhada aqui individualmente, dentro dos fatores comuns, ela explica algo da ordem de 15%. Enquanto, né, o método de tratamento, que seria um fator específico, explica 10%, e as características individuais do terapeuta também sendo considerado aqui e explicando algo da ordem de 7%. Então, percebam, né? A gente vai ter vários elementos aqui, daí os fatores não explicados estão aqui, também, né, associados a uma parcela importante que a gente não tem como, frente à complexidade, né, dos fatores que estão envolvidos, a gente não tem como determinar todos. Mas se a gente determina que tem algo muito importante relacionado às características desse paciente, a relação terapêutica, olha, recortando aqui, né, a gente já tem a maior parte desses resultados, né, características do paciente e também as características do próprio terapeuta. Então, isso nos dá elementos importantes para a gente pensar onde nós precisamos investir, tanto, né, em âmbito de formação, quanto em âmbito de aprimoramento profissional. Então, tem algo que é nosso, tem algo que é dos clientes, que é importante que a gente reconheça, que a gente questione, que a gente avalie, tem algo que é da nossa relação, da relação que a gente estabelece com esse cliente, né? Com esse, seja ele um indivíduo, de novo, casal, família, certo? Bom, seguimos. Apesar da gente ter, então, esse cenário que tanto vai, né, indicar que há aí um peso atribuído a fatores comuns e específicos, quando a gente pensa nesse modelo, né, nesses dois paradigmas que vimos lá, tanto o paradigma que é orientado por modelos, como o paradigma que é orientado pelos fatores comuns, a gente vai ver, né, os resultados são aqui diferentes, os percentuais são diferentes, mas há pontos de convergência entre esses modelos, e é importante que a gente destaque esses pontos. Então, eu trago 5 deles aqui, que também são pautados no que esses estudos já têm avançado. Então, o primeiro desses pontos é que os clientes contribuem com a maior parte do sucesso e também com o fracasso, né? Dependendo da sua motivação, dependendo do seu envolvimento, dependendo da forma, né? Abertura que esse cliente traz para o processo terapêutico ou não, tá? Então, muito é atribuído por parte do processo e dos resultados ao cliente. Segundo ponto, a relação terapêutica também geralmente explica tanto o sucesso da terapia quanto o método de tratamento.
Depois a gente vai ver que não necessariamente a aliança é um fator de causa, né, dos resultados. Ela também pode ser mediadora em muitos processos, mas logo falaremos sobre isso. Terceiro ponto diz de métodos de tratamento específicos que são também certamente importantes, né? A gente ter um referencial, a gente poder ter ali direcionamentos em termos de técnicas são necessários. E especialmente em alguns casos, e aí é esse o adendo que a gente faz. Quando a gente tem casos mais complexos, ou que sejam multiproblemáticos, ou considerados mais graves, nessas situações, a questão da orientação teórica, ela se faz, parece, né, que assume, de acordo com os estudos, uma importância mais destacada. Quarto ponto, diz respeito à questão, né, de convergência entre os modelos, da adaptação, da necessidade de adaptação ou personalização da intervenção ou da terapia ao cliente, o que costuma potencializar a sua eficácia, provavelmente ativando aí múltiplos caminhos, né, que vão somar tanto a expectativa do cliente com o processo terapêutico, como também vão reforçar e qualificar a aliança e o método de tratamento. E, por fim, que os terapeutas precisam, então, considerar esses múltiplos fatores e as suas combinações, e não apenas um ou dois daqueles que eles considerem os seus favoritos, né? Então, é importante a gente olhar para essa complexidade, para essa amplitude, já que somos sistêmicos, inclusive, para a gente poder considerar isso na nossa prática. Bom, gente, quando a gente fala, então, em considerar isso na nossa prática, não é de hoje também que existem muitos movimentos para poder pensar esse processo terapêutico, né? O que que qualifica uma terapia, o que que a gente deve atentar. Então, aqui a gente está falando alguns elementos, teve esse, né, esse investimento em poder olhar para fatores comuns, fatores específicos. E a própria, então, Associação Americana de Psicologia, que é a APA, ou APA, né, que acaba nos balizando muito no Brasil, a gente se referencia muito na APA, eles já realizaram uma série aí, que eu coloco aqui, de forças-tarefas voltadas à psicoterapia. Então, eles começaram esse movimento lá em 1993, onde eles queriam, né, promover e disseminar as psicoterapias, mas para isso eles queriam identificar aquelas que teriam indicadores, né, empiricamente validados, para que a partir desses dados de psicoterapia, né, que tivessem lá indicadores de eficácia, de efetividade, eles pudessem fazer uma divulgação, tanto, né, para outros profissionais, quanto para os planos de saúde, para poder reforçar a credibilidade dos processos psicoterápicos. Na sequência, ainda na década de 90, mas mais para o final, eles qualificaram esse processo de suporte, né, de evidência científica dos processos psicoterápicos, trazendo aí conjuntos de critérios que eram estabelecidos para poder ser considerados na avaliação desses processos psicoterápicos. Em 99, eles fizeram um ranking, dá para se dizer assim, de determinantes efetivos da psicoterapia. Então, eles buscaram identificar, operacionalizar, compartilhar informações sobre relações terapêuticas empiricamente aí sustentadas. E nessa força-tarefa, foi nesse ínterim que se intensificou muito esse debate do que deveria ser, né, avaliado pelos estudos e empiricamente validado, trazendo muito à tona essas duas teorias, então, que acabamos de comentar, que são dos fatores comuns e dos fatores específicos, né? Então, começa em 99 e isso vem se atualizando, né? Tanto que um dos gráficos que eu vou mostrar para vocês na sequência foi publicado em 2018, que já seria o terceiro movimento dessa força-tarefa.
Bom, essa questão, ela segue nos anos 2000, então em 2002 a gente vai ter aí uma força-tarefa voltada, né, a poder comprovar todos os fatores envolvidos no processo psicoterápico e como eles estariam relacionados ao resultado ou como deviam ser considerados. Então, se começa também a falar em princípios de mudança terapêutica, né, que seriam todas aquelas questões relacionadas tanto ao terapeuta, quanto ao cliente, quanto à relação terapêutica, quanto às técnicas. Então, percebam, né? Há uma consonância entre todas essas forças-tarefas, mas elas vão dando ênfase em alguns elementos. E, por fim, mas também com esse movimento de continuidade e atualização, em 2005 começa esse movimento da prática baseada em evidências, que está sendo tão comentado, né? Há alguns anos, em psicologia, o PBP, o PBE, várias pessoas se referem a PBE, onde se buscou desenvolver uma concepção de prática, então efetivamente baseada em evidências que fosse representativa das mais diversas aí perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais, e chegando nesse fluxo, né, que eu coloco aqui, tá pequenininho, mas dá para a gente ver, onde aqui se refere, né, ao que a gente precisa considerar na nossa prática clínica, que são as melhores evidências disponíveis em termos de estudos e pesquisas realizados na nossa área, as características dos nossos clientes, sejam eles indivíduos, famílias ou casais, a cultura da onde eles provêm, as preferências, a motivação que eles trazem, e aqui a expertise clínica, né? Então, também dando ênfase aí a um processo de formação qualificado, né, que prepare esse profissional para poder atender, e trabalhar com as demandas que se apresentam. Com isso, eu quero destacar esse quadro para vocês, que é da força-tarefa, né, que eu comentei, essa sobre determinantes efetivos da psicoterapia, onde eles trazem, vários aspectos, né, vários elementos que foram avaliados e aqueles que já foram, por meio de estudos comprovadamente considerados como eficazes, e aí nós temos aqui, ó, no topo, né, desses, elementos, as alianças, então a aliança em psicoterapia tanto individual como de criança e adolescente, quanto em terapia de casal e família. Então se destaca como um elemento importante e de necessária discussão, a colaboração que é estabelecida, né, entre cliente e terapeuta, o consenso entre cliente e terapeuta quanto ao objetivo da terapia. Quando a gente fala em terapia grupal, a coesão que se estabelece entre os diferentes elementos, a habilidade de empatia, né, desenvolvida aí por parte também do paciente e do cliente e do terapeuta. Outras questões, como respeito, calorosidade, apoio, validação e valorização, que são do âmbito da consideração positiva e afirmação, e também essa prática de dar e receber feedback, né, e pedir, questionar o cliente sobre esse feedback. Então, essas são comprovadamente eficazes. Temos também algumas eficazes que vocês podem estar, né, conferindo aqui essa lista, e ainda alguns elementos que são promissores, mas ainda não tem pesquisas suficientes para a gente poder afirmar, como autorregulação e imediatismo, e outras que precisam ser estudadas, né, são importantes, mas que aí a gente começa agora alguns estudos nessa direção, que é sobre orientação sexual e identidade de gênero, certo? Esse gráfico, né, ele está publicado nesse artigo que eu coloco a referência aqui no final para vocês. E como vimos, né, que a aliança terapêutica, então, se destaca ali no topo entre os elementos que já são comprovadamente eficazes, a partir de agora a gente vai se focar mais nesse construto e vai falar sobre essa aliança. Então, nós já vimos que ela é um fator comum, né, entre diferentes abordagens, já vimos também que ela está associada a resultados clínicos positivos há bastante tempo, né, e também por ser responsável por parte considerável da mudança. Em termos de resultados, há estudos recentes, como essa publicação de Bayer em 2020, que aponta a aliança terapêutica como uma mediadora de mudança, né? Então, eles sinalizaram que a aliança terapêutica mediou
os resultados da psicoterapia em torno de 70% dos estudos que foram avaliados. 70%. É algo bastante considerável, né? Mediou por quê? Porque ela é um dos elementos importantes, mas, claro, não é responsável por todo o processo de mudança, né? Mas ela é um elemento ali que a mediação é como essa questão de né, de amortizar, ela é importante ali para se alcançar o objetivo final. Bom, se estamos falando de aliança, a gente também não pode esquecer que essa aliança ela se estabelece nesse setting clínico, e quando a gente trabalha com abordagem sistêmica, a gente tem um setting que muitas vezes se configura de maneira diferente de outras abordagens que atende prioritariamente apenas um indivíduo, né? Então, a gente sabe que a aliança terapêutica em atendimentos individuais, ela tem essa definição, essa compreensão de que é a concordância entre terapeuta e cliente quanto às tarefas, né, que vão ser utilizadas para alcançar os objetivos que se estabelecem no processo terapêutico, e também se refere a essa conexão emocional que se estabelece entre o paciente, cliente e o seu terapeuta. Mas, quando a gente vai olhar para o atendimento a casais e famílias ou a outros sistemas mais amplos, a gente vai certamente, né, pensar aqui e compreender pela nossa própria prática que é mais complexo, né? Porque essa aliança, ela tende a assumir características mais complexas, porque demanda que esse terapeuta vá estabelecer uma relação, vá se conectar com múltiplos subsistemas de forma concomitante. E que ele vai precisar equilibrar necessidades que são tanto dos indivíduos que estão ali, como também do sistema e dos subsistemas que estão representados, certo? Então, tem algo de mais desafiador e que a gente precisa considerar quando fala da abordagem sistêmica. Para isso, alguns autores já se dedicaram a poder pensar qual é essa aliança, né, que a gente estabelece dentro de um setting clínico sistêmico, definiram como uma aliança de psicoterapia integrativa, esse nome também é bastante utilizado na nossa área, né? E estabeleceram, então, um modelo para pensar essa aliança, que é compreensivo, multissistêmico, que vai abordar duas dimensões, né? Uma dimensão de conteúdo, que vai englobar aí um modelo tripartido de aliança de Bardan, que eu já vou apresentar para vocês, porque a gente vai olhar especificamente para cada uma dessas dimensões, e que também vai abarcar essa dimensão do sistema interpessoal, que vai transversalizar a dimensão de conteúdo e vai estabelecer aí, né, alguns grupos importantes interpessoais que precisam ser considerados no processo terapêutico. Começando por essa dimensão de conteúdo, então, né, tinha referido a teoria de Bardan, e é um modelo tripartido que vai considerar tarefa, objetivo e vínculo. A tarefa diz respeito, né? Então, a concordância e o conforto que o terapeuta e o cliente percebem em relação às tarefas da terapia, ou seja, aquilo que se consensua que precisa ser feito, pensado, refletido, para se atingir ao objetivo, né, do processo terapêutico, que vai ser esse grau de concordância, conforto e cooperação entre terapeuta e cliente quanto ao que se quer alcançar com o processo, né? E o vínculo, então, tá por último, mas não menos importante, fundamental, que é esse grau e a natureza do afeto e dessa conexão do apego, do vínculo que se estabelece entre cliente e terapeuta. Mas daí, quais são as conexões possíveis, né? E aí entra o sistema interpessoal e os autores que definiram essa aliança de psicoterapia integrativa vão falar em 4 sistemas. O primeiro, que é o sistema self-terapeuta, que é essa aliança mais direta do terapeuta com cada um dos seus clientes, né? Dos membros que estão ali presentes. O outro, que é o outros terapeuta, que vai ser essa avaliação que o cliente tem sobre a aliança entre o terapeuta e as suas redes de apoio sociais mais amplas, né? Que é o sistema indireto, que não está ali no set.
O grupo, que é um terceiro elemento aqui, que é a aliança entre todos os membros das redes de apoio sociais do cliente, incluindo o terapeuta. E a última, que seria dentro do sistema, que seria a aliança do cliente com outras pessoas relevantes, excluindo o terapeuta, certo? Bom, o que a gente já tem de pesquisa sobre isso, né? Percebam, sobre essa complexidade de relações que se estabelece. No Brasil, não identifiquei nenhum estudo ainda sobre esses elementos, mas estudos internacionais têm nos sinalizado que quando a gente tem uma aliança dentro do sistema né, que aproxima e que soma duas, né, que é essa do cliente mais outras pessoas relevantes, excluindo o terapeuta, essa aliança, quando bem estabelecida, ela prevê melhores resultados, né? Porque quando o cliente avalia que as pessoas importantes para ele concordam com o processo terapêutico, com os objetivos desse processo, com as tarefas estabelecidas, os resultados costumam ser melhores. Ou seja, esses estudos indicam que quando esse cliente, seja ele uma família, um casal, um indivíduo, identifica que as pessoas que estão próximas e que são importantes para ele, mesmo que não façam, né, parte diretamente do processo terapêutico, ele tende a ter melhores resultados. Bom, temos também estudos que vão nos falar sobre a aliança sistêmica, que é a do self-terapeuta, né, que inclui essa dimensão, e também o outro terapeuta. E quando essas dimensões são avaliadas positivamente pelos clientes no início do tratamento, se costuma haver melhores resultados em terapia de casal. Então, aqui tem essa especificidade. E isso vai nos destacar a importância do estabelecimento precoce de uma boa aliança como um preditor de sucesso em termos de resultados, né? A gente tem um estudo e investigando também essa dimensão do tempo, né, em relação ao estabelecimento da aliança, existe um determinado consenso que a aliança terapêutica ela tende a se estabelecer nos 4, 5 primeiros encontros do processo, né? Tanto que as pesquisas que avaliam a aliança, em geral, elas vão se focar nesses 4 ou 5 primeiros atendimentos. Se a aliança fica bem estabelecida nesse início, ela tende, né, a se consolidar como uma aliança positiva, bem estabelecida, mas se já a gente não consegue estabelecer uma boa aliança nesse início, a perspectiva não é, né, o prognóstico não é tão favorável, certo? E um último estudo que eu gostaria de destacar para vocês é que os resultados costumam ser melhores, os resultados de um processo terapêutico, quando os terapeutas indagam, questionam e abordam com frequência o estado da aliança terapêutica. Indagam seus clientes, né? E quando os clientes percebem os terapeutas mais confortáveis no contexto terapêutico e também quando a rede de apoio e também a rede social está alinhada com os objetivos e tarefas do tratamento, né? Então, tem aí, de acordo com esse estudo do Sloan e Owen, esses dados que nos parecem também bastante importantes para considerar, né? Nosso sentimento de conforto, de estar bem no setting, da gente poder estar perguntando, né, questionando sobre como está sendo para o cliente, como ele está percebendo a nossa relação, de como ele está se sentindo naquele contexto terapêutico, de como está para ele, né, esse processo de fazer terapia, de como ele tem dividido isso com as pessoas que lhe são importantes e próximas, enfim. Esses são elementos aí que fazem interessantes. Esse quadro bem grandão a gente não vai ver, né? Eu quero reservar tempo aqui para a gente poder conversar, mas ele nos mostra perguntas sobre fatores comuns, né? Em especial aqui a gente vai ver, né? Relacionados ao terapeuta, ao cliente, à aliança terapêutica, também relacionada. Perdão, também relacionada à expectativa do cliente, ao feedback, né, esse retorno e a lealdade, que são importantes, que são interessantes da gente se fazer enquanto terapeutas. Então, só um primeiro exemplo de cada uma delas, né? Então, especificamente, perguntas para a gente.
enquanto terapeutas? Que características pessoais que a gente traz para o processo clínico que a gente acredita que podem beneficiar o cliente ou o sistema que a gente está atendendo? Na perspectiva aqui, né, no âmbito do cliente, uma pergunta seria: quais seriam as forças desse cliente, desse sistema, tanto auto-identificadas como identificadas por outros, que eles trazem para esse processo que podem ser utilizadas, né, para fins de recurso, para lidar com os desafios, as dificuldades que são também aí trazidas, né, por eles. Em relação à aliança, quais são os objetivos, como as tarefas ou estrutura da terapia se alinha a esse cliente ou esse sistema? Se a gente percebe esse cliente ou esse sistema gostando do processo clínico, ou se a gente percebe que está difícil para eles, né? Ou a gente mesmo, enquanto terapeuta, e esse também é outro ponto importante, a gente se percebe gostando desse cliente, desse sistema, ou a gente está com dificuldade de tolerá-los, né? E a gente sente que esse cliente, esse sistema se sente confortável com a nossa presença, seguro para revelar informações importantes ou não? Quanto à expectativa, para a gente poder pensar sobre o senso de esperança, né, sobre a terapia, em relação ao feedback, que feedback o cliente, o sistema costuma nos dar, e sobre a lealdade, se a nossa abordagem, se a gente acredita que a nossa abordagem, no caso sistêmica, é coerente e organizada o suficiente para dar confiança de que, né, para o cliente, de que a gente sabe aquilo que a gente está fazendo, né? E mais especificamente, então, eu quero me deter nesse outro quadro que está ali a indicação também da referência para vocês, que são fatores específicos aos terapeutas de abordagem sistêmica. E que vão falar da aliança de psicoterapia integrativa também, né? Incluindo aqui nessa última coluna. Então, a gente precisa se perguntar: dificuldades em termos relacionais, e aí nós teremos: qual é o ciclo do problema que a gente identifica, né, nesse cliente, nesse paciente, e como a gente percebe que cada um dos membros do sistema que está presente no processo psicoterápico contribui, como é que cada um deles contribui para esse ciclo. Em relação aos padrões de relação, então, que técnicas e intervenções a gente pode utilizar para romper com esses padrões relacionais adaptativos que a gente percebe que estão relacionados também, né, à construção e consolidação desse problema. Quanto ao sistema de tratamento, quem são os participantes importantes, né, no sistema indireto desse cliente, desse sistema, como a gente acredita que essas pessoas podem impactar a terapia e quem que eu poderia chamar, envolver diretamente na terapia e por quê. E especificamente sobre a aliança terapêutica, então, a IPA, a sugestão dos autores, né, é que a gente descreva a aliança que a gente sente que tem com cada membro individual do sistema, com todos os membros da família diretamente envolvidos na terapia, com a rede de apoio do cliente, né, o sistema que não está envolvida na terapia, e com a nossa própria rede de apoio terapêutica, ou seja, com os nossos supervisores, com os membros que também fazem parte do nosso processo de supervisão, se temos algum terapeuta, se contamos com alguma equipe reflexiva, enfim, né? Então, são perguntas aí para a gente se fazer ao longo do processo e que tendem a qualificar, né, a nossa prática. Já indo para o final, gente, até porque, deixa eu ver o horário, né, já acabei falando bastante, e antecipei também um pouco desse momento, e no Brasil, né, a gente se questionaria, uma vez que os estudos que eu trouxe aqui, essa revisão feita, ela está muito direcionada, né, ao contexto internacional. Então, no Brasil, como eu comentei, né, as pesquisas ainda são escassas, a gente precisa aí compreender melhor as peculiaridades, tanto na nossa formação, quanto também, né, no processo de construção e manutenção da aliança terapêutica nesses processos sistêmicos. E é justo nessa direção que a gente tem tentado caminhar. Então, eu trago aqui um card de divulgação de uma pesquisa que está em curso nesse momento,
tem aqui um QR Code, né? A gente sabe que muitas vezes somos resistentes à pesquisa, né? A gente acaba ou não tendo tempo, ou acaba deixando e depois a gente esquece, enfim. Mas a ideia aqui é muito a gente poder, né, frente a todas essas evidências que eu trago, a gente também fortalecer evidências que a gente tem que produzir no Brasil para representar a partir delas a nossa realidade, né? As nossas pessoas. Então, nós, enquanto terapeutas, e as pessoas que atendemos, com suas características, com sua cultura, que a gente sabe que é diversa e é específica em todos os lugares, né? Então, a gente tem feito essa pesquisa, ela visa tanto, né, validar aí um instrumento que avalia aliança terapêutica. Eu tenho uma doutoranda diretamente envolvida nesse processo. A gente também agora vai somar novos, né, pesquisadores, um novo doutorando, uma mestranda, para a gente poder também somar forças para desenvolver esse estudo. É um estudo que está contando com a participação de professores aqui de Brasília, com professores também de outros estados, como de Santa Catarina. A gente está com uma parceria bem legal com o Familiare, né, que tem aí nos fornecido uma série de dados da Maria Aparecida Crepaldi, e também conta com a colaboração internacional da Luciana Sotero, né, de Coimbra. Então, a gente tem aí buscado validar esse instrumento para a nossa realidade brasileira, que avalia a aliança terapêutica. A gente vai avaliar por meio desse instrumento como essa aliança se estabelece em psicoterapia presencial e online, e a gente também vai avaliar como é a inserção de a gente poder ensinar e valorizar essa questão de estabelecimento de uma aliança de qualidade logo no início do processo, né, clínico, na formação, então, com pessoas que estão no processo de formação e também com terapeutas já experientes, com anos de clínica, né? Como eles percebem, como eles avaliam na sua prática, numa prática mais inicial, numa prática mais consolidada. Trazendo aqui, gente, que a gente não está avaliando os terapeutas, né? A gente está avaliando todos esses elementos que aí se colocam nesse processo psicoterápico e são importantes para a gente poder validar a nossa prática e poder dar mais credibilidade àquilo que a gente faz. Então, fica o convite para todas as pessoas que forem participar. A gente também está preparando aí um breve curso, né, sobre aliança terapêutica, que vai também falar sobre todos esses elementos, dar esses, né, esses direcionamentos teóricos e clínicos para as pessoas aí que colaborarem conosco. E eu agradeço muito pela atenção, né, de todos vocês, e me coloco agora para a gente, à disposição para a gente poder conversar, enfim, comentar o assunto, para vocês trazerem aí o que ficaram pensando, enfim, para a gente poder interagir. Muito obrigada. Obrigado, Ângela, excelente, muito. Trouxesse temas interessantes relacionados, né, à aliança e à importância da gente estar sempre se aperfeiçoando e indagando o nosso self, né, do terapeuta, junto com o cliente, né? Acho que essa é uma questão importante, fundamental que tu colocasse, né? Que eu acho que muitas vezes o terapeuta se sente ameaçado nessa indagação, né? Eu acho muito importante, porque é assim que tu vai fazendo esses vínculos de conexão, né? Muito bom, pesquisa belíssima, belíssima. Está aberto a outras reflexões, perguntas, enfim. Posso falar? Realmente sim, eu sempre fiz parte das associações e da Abratef, e várias vezes eu fui da área de pesquisa da Abratef com o intuito de ver como poderíamos, com o material que se tem na clínica pessoal, fazer esse levantamento, que é a nossa realidade, e a dificuldade que se tem de poder estimular os nossos clientes para fazer parte da pesquisa, né? Então, isso sempre foi o meu objetivo, estar nessa área, né, lá na Abratef, e nunca houve assim, possibilidade de realmente
se poder fazer algo, né, usando a nossa realidade de consultório e não na academia. Porque é isso que a gente que era o meu objetivo, usar o nosso material do consultório e não estar vinculado a uma academia. Porque para fazer pesquisa, tu tem toda uma trâmite, né? Que a gente não conhece. Nós que não estamos na academia não conhecemos, né? E tu sabe que é truncado isso para a gente de consultório, né? Então, quando tu fala assim, né, que está aberto para poder, eu fico pensando como é que isso, na prática, pode se contribuir com o nosso material, né? Esse que sempre foi a minha interrogação, e eu nunca tive muita resposta, tanto A que não estou mais ideia, nessa Ieda, pesquisa. sim, a ideia é justamente a gente poder registrar essa prática do consultório. Então, não é fazer nada diferente do que já se faz. A única coisa diferente é que a gente precisa desse registro. E esse registro, quando a gente fala de processo psicoterápico, isso não é só na abordagem sistêmica, ele é feito por filmagem, né? Isso também é nas pesquisas em psicanálise, nas pesquisas em terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem, por exemplo, hoje uma abordagem que está muito em voga, né? Que é da terapia focada nas emoções, que faz filmagem de todos os atendimentos como parte do protocolo. Já tem evidências pela focada nas emoções do quanto essa prática da filmagem ela é muito relevante, né, para o processo de supervisão depois. A gente tinha isso na sistêmica muito incorporado, não é? Então, tinham Isso, terapeutas aí que consolidaram, teoricamente, a sim, abordagem que tinham a prática, né, regular de filmar tudo. E a gente foi perdendo isso com o tempo, inclusive nos cursos de formação. Porque nos sim, cursos de formação também se tinha muito essa prática, né? Os casos sim, eram filmados sim, e a gente não tem mais. Então, quando a gente foi atrás agora da pesquisa dessas filmagens do cotidiano, nos cursos de formação, de terapeutas nos seus consultórios, a gente se deparou também com essa dificuldade. Não, não né? filmo, não tenho mais. Ah, ficou em VHS, nem sei mais onde tá. VHS a gente nem roda mais, né? Não tem nem mais videocassete. A tecnologia, enfim, explodiu. Então, a ideia é muito essa, não é fazer nada de diferente do que a gente faz, é fazer o registro daquilo que fizemos nos nossos consultórios, a parte burocrática, né, do comitê de ética, das autorizações, todas a gente já tem tudo prontinho, a gente passa, a gente faz orientação para os terapeutas que quiserem aí participar da pesquisa, mas o que o terapeuta vai ter que fazer é isso, é filmar. O problema é a lei agora, né? Essa lei que existe, né, de proteção, né, que complicou um pouco mais até, eu acho, né, na minha opinião. Essa lei de proteção geral dos dados, pelas questões éticas que temos na academia também, a gente está preservado, tá? Porque a gente já parte da prerrogativa de que ninguém, quando a gente faz a análise e a divulgação dos dados, é identificado, nem em termos de imagem, nem em termos de identificação qualquer, assim, nome, nada disso, tá? Então, a gente já tem né, isso garantido. A gente não teria esse complicador. Inclusive, agora recentemente saiu o quanto a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a dados de pesquisa, e isso está muito elucidado ali. A gente, se o paciente questionar, né, o cliente, a gente pode, inclusive, passar esse material que elucida essa questão da aplicação da lei à pesquisa, né? Que vai ficar tudo muito ali, muito esclarecido e não vai ter muita dificuldade, não. Muito bem. O que a gente percebe como maior resistência, vou te dizer, não é o paciente concordar com a filmagem, não. É muito do próprio terapeuta, né? Acho que a gente ainda tem uma resistência maior de ser filmado na nossa prática, talvez até por um receio de ser avaliado, né? De que a gente está sendo avaliado, mas na verdade a gente não está sendo avaliado. A gente está contribuindo para qualificar a nossa prática, inclusive a prática desse terapeuta que vai estar sendo, né, ali, foco daquele processo, porque a gente não avalia a pessoa, a gente avalia a relação.
E a relação não é só daquele terapeuta. A gente sabe que dependendo daquele cliente que está em atendimento, isso também vai afetar o estabelecimento. Então, né, é do sistema, não é nem do paciente, nem do terapeuta. Uhum. Não, Mas eu tu também lembra, concordo. Ângela, que tu até me pedisse, né, que eu entrasse em contato com os centros, né, no ano Verdade? passado, Sim, sim. né, e pedisse essas filmagens. Eu não consegui em nenhum local. É, Então, então, assim, ó, é algo que a gente tem que refletir bastante sobre isso, né? Agora, no outro fim de semana que passou, eu fiz o último, o módulo 1 e o 2 do Core Skills, da terapia focada nas emoções, e para tu terminares a especialização, tu precisa entregar um vídeo de 10 a 15 minutos, enfim, para supervisão e tal. E todo mundo estava em estado de pavor, né, em como fazer isso, em como fazer esse convite para os clientes, né? A autorização, ok, é o de menos, porque tem documento específico quanto a isso, né? Mas o medo, eu acho que tem os dois lados, né? Pensando sempre sistemicamente. Eu acho que tem o medo do terapeuta em ser gravado, né, e filmado, e ser, vamos dizer assim, indagado a sua expertise, né? E a sua competência, eu acho que isso é muito forte, né? Acho que tem. E tem também pelo lado dos clientes, que muitos realmente se negam a participar, né? Eu acho que tem os dois lados. Mas, de qualquer forma, quando tu me pedisse para ajudar na pesquisa, no ano passado, eu fiquei realmente chocada, porque eu não consegui em nenhum centro eu consegui o retorno. Não existiam mais filmagens, né? exato. Então, assim, eu acho que para a gente poder evoluir na terapia de família, a gente tem que poder repensar nisso, né? Acho que esse é Eu Exatamente. posso uma dar um grande. E a depoimento gente, histórico. por favor, Fala, Olga. Então, eu já me sinto histórica no nosso movimento de terapia de família. E eu tive o privilégio de fazer a minha formação na Child Guidance Clinic, na Filadélfia, que era a clínica coordenada pelo Salvador Minuchin. Lá era sistemático a gente filmar. Lá eu não lembro de nenhuma vez que um paciente tenha, comigo, né, pessoalmente, tenha se recusado. Depois, nós começamos sistematicamente no nosso curso de formação a filmar. Sim. Daí eu lembro uma ou duas vezes no máximo, ao longo de vários anos, em que o cliente teve dificuldade, não quis ou teve dificuldade, daí a gente não insistia. Mas a dificuldade maior realmente era nossa, de nos filmarmos, era dos alunos de sentirem como vão me filmar, o que eu vou mostrar. Era a técnica de montar o equipamento, coisa que hoje já não existe mais. Quando nós Sim. chegamos, nós tínhamos umas câmeras desse tamanho, era um troço assim, terrível para carregar aquelas coisas de um lado para o outro, e a gente fazia. Eu faço minha culpa. Eu mesma relaxei, eu mesma comecei a não insistir, a confiar muito na supervisão presencial do aluno, de ver a família junto com o aluno presente na sala, ou de confiar no relato da experiência do aluno. Mas o que está acontecendo? Mesmo isso já não existe. A supervisão Exato. está sendo, a maior parte, feita online, sem a presença da família, ou mesmo do cliente individual. A minha experiência durante a pandemia, especialmente de fazer supervisão online, com a presença da família, foi maravilhosa, maravilhosa. Era tudo de bom, era quase como estar com todo mundo na sala. Especialmente quando tinha família junto, porque tinha todos os componentes da dinâmica, né, que a gente estava Uhum. trabalhando.
Mas, assim, eu acho que a gente perde horrores mesmo, fazendo supervisão e online e sem a presença dos sujeitos do nosso trabalho. Eles são os sujeitos, é para eles que nós estamos trabalhando. Então, eu acho que realmente importante colocar-se, Cátia, da gente repensar isso, especialmente nas nossas formações, porque daí temos uma possibilidade de que vá para a prática diária, né? Que é muito bom poder revisar. Lembra aquela... O que a gente falou 2 sessões atrás? Vamos dar uma olhadinha? Pode ser uma coisa maravilhosa. Obrigada. É o que traz a terapia focada a terapia focada nas emoções, as evidências clínicas, por quê? Porque elas têm todas as filmagens, né? E elas estão evoluindo e tendo resultados nisso. Eu tenho certeza que nós teríamos resultados maravilhosos também, tão ou melhores, né? Com certeza, né? Cláudia. E nesse ponto, antes só de passar para a Cláudia, um minutinho, né? A gente costuma muito ouvir o quanto a cognitivo-comportamental é uma das abordagens que mais funciona, né? Senso comum. As pessoas falam isso de modo geral, e na verdade a gente percebe que não é a que mais funciona, é a que mais tem evidências, e aí as pessoas sabem disso. Só que isso acaba dando credibilidade. Então, né, o que ressoa? Ah, é a que mais funciona. Não, gente. Se a gente for estudar, né, a gente tem vários elementos que nos levam a pensar que outras abordagens também funcionam tão bem ou mais que a cognitivo-comportamental, mas o esforço dos terapeutas cognitivos comportamentais na pesquisa para consolidar e dar credibilidade à prática tem sido maior do que das outras abordagens, né? Pelo menos nesse primeiro momento, assim. Então, a gente precisa atentar para isso, né? Muito, muito. Cláudia. Bom, Ângela, primeiro quero agradecer, né? Que coisa boa até a gente estar envolvido nessa discussão, né? Que é sobre aliança e talvez até poder refletir que é a nossa aliança enquanto terapeutas sistêmicos, né? Como é que a gente tem construído essa aliança para chegar até onde a gente chegou. E eu acho que todo o trabalho que tu mostraste traz muito essa questão assim da própria presença ali do terapeuta, né? Me chamou a atenção até o quanto o terapeuta também acredita e se relaciona bem com o trabalho que ele está realizando, né? Com as técnicas que ele está utilizando, o quanto está apropriado. E eu acho que é muito característica da terapia sistêmica essa questão de às vezes, ampliar demais e resolver as suas questões justamente ampliando demais e deixando a coisa mais da especificidade de lado, né? Então, acho que a gente já fez isso com as questões das psicopatologias, da questão agora da filmagem, que eu lembro muito, assim, que quando começou, assim, as filmagens das sessões serem mostradas nos eventos, nos congressos, né? E daqui a um pouco estava ali todo mundo aparecendo, e então começou a se retirar de tudo, não podia mais mostrar nada, e daqui a um pouco começou esse movimento, bom, então vamos parar de filmar, né? Não vamos mais nos mostrar, porque... Então, acho que tem muito, talvez, essa maneira como a gente se relaciona com esses dados que vão chegando para a gente, que nem sempre é de forma sistêmica, né? Mas eu acho muito interessante esses dados que tu trouxeste assim, com relação à importância, né, dessa aliança terapêutica. 70% é um índice muito grande, né? E o quanto a gente precisa olhar, eu acho que é muito o que tu está dizendo, não é nem esta ou aquela abordagem ou aquele método, aquela técnica, mas é o quanto eu me relaciono com ela, o quanto a pessoa do terapeuta, do paciente se relaciona com ela, o quanto eu me faço confiar pelo paciente, não só na minha capacidade de vincular afetivamente, mas também com aquilo que eu estou fazendo profissionalmente, né? Então, assim, eu acho que é muito importante e
olhando, né, realmente não é a cognitivo-comportamental, nem a focada nas emoções, nem a sistêmica, mas é a forma como a gente se relaciona e faz acontecer, né, Uhum. de uma forma natural. E eu acho muito importante essa tua pesquisa, porque traz de novo o ser humano, ou foca o ser humano dentro do processo, né, que está ali acontecendo, porque é um encontro de seres humanos, a gente sempre fala isso, né, mas às vezes a Exatamente. gente se esconde através, né, da técnica, e a gente se esconde através de não ser mais gravado. Acho que a Olga trouxe uma coisa bem importante, né, dentro do ensino a gente nota que na hora de tu colocar, chamar os alunos, quem é que vai fazer a simulação, ninguém quer, né? Uhum. Porque todo mundo se esconde e a gente também se esconde. Não é só o aluno, acho que nós, professores, e enfim, a gente aprendeu a se esconder da crítica, né? E com isso vai prejudicando as alianças que a gente vai formando, né? Exatamente. Exatamente. Cláudia, tu traz um ponto muito, muito importante, assim, né? Que por muito tempo a ideia das pesquisas, especialmente, era saber, a psicoterapia tem resultado? Não tem resultado. Então, o foco era só no resultado, né? Tem mudança? Não tem. A gente pode dizer que funciona? Não funciona. E atualmente o foco é justo nesse processo. O que que acontece no processo terapêutico que pode produzir alguma mudança, né? Vendo o resultado como uma consequência disso, né? Então, a gente também avança nessa perspectiva de como a gente olha para os fenômenos em pesquisa, né? E a gente está nesse momento. Então, a gente está vendo que um dos elementos importantes é como a gente estabelece essa relação com os nossos clientes, com os nossos pacientes. E isso vai fazer diferença nesse processo. Uma outra coisa que eu achei muito bacana, até o quinto encontro, É. né? Quanta coisa Uhum. importante está acontecendo, né? A atenção que a gente precisa, o cuidado que a gente precisa dar. É quase como um nascimento, quando tu recebe o bebê, Uhum. que está chegando, né, naqueles momentos de vida, é a atenção que a gente precisa realmente dar. Então, isso, acho que são informações riquíssimas para a gente, né? Que traz, assim, de forma objetiva, né? Achei muito interessante, muito bacana. E outra Mas eu coisa penso que colocasse, fala, não, não não, uma reiterar. das coisas que eu acho que esvaziou também a questão na terapia sistêmica, é como a Olga falou, né? Foi se esquecendo, né? Começou a haver muito questionamento nos congressos, vocês lembram, nas jornadas, há atendimentos em congressos, em jornadas de casais, e isso foi deixando exposto demais. Talvez a gente foi não tendo esse cuidado, esse olhar mais cuidadoso também com os clientes e também com os terapeutas, porque foi por aí que começou a se esvaziar, né? Vocês lembram assim quantas jornadas e congressos houveram muitos questionamentos e que começou a ter um olhar crítico, né? E aí as pessoas começaram a ficar muito assustadas também, né, Olga? Eu acho que a gente era muito contra a cultura. Nós éramos os únicos que filmavam. Ah, Nós fomos os pioneiros. ah, Daí depois a gente talvez se assustou. Só que se daí todo assustou. mundo começou a filmar para pesquisa. Exatamente. E É. nós E aí, deixamos também para pesquisa, e felizmente tem aqui a Ângela. Agora nós podemos filmar à vontade, sem precisar analisar o que nós estamos filmando. Ela vai analisar e o grupo dela para nós, vai ser ótimo. Não, tem que haver uma campanha nesse sentido, né? E a HTF vai ajudar bastante. No que depender aqui da HTF, vamos fazer bastante propaganda nesse sentido, dentro dos centros de estudos de família, com os alunos, né? Com os supervisores, com os terapeutas. Eu acho isso muito importante, fundamental, né? Senão a gente não vai evoluir, né? Não vai evoluir. Aí, claro, as evidências vão aparecer nas outras terapias, que também são maravilhosas, não tenha dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que a nossa vai se esvaziar, né?
O que tu diz disso, doutora Helena? Centeno Rintz. Não, nós também, assim como a Olga comentou, lá no Domus, inicialmente, a gente filmava os atendimentos no espelho, né? Se supervisionava, os alunos viam seus vídeos, mas aos poucos também foi se deixando de fazer, e depois veio todas aquelas regras, inclusive do Conselho Federal, de que não podia se apresentar mais nada nos congressos, né? Eu me lembro quantos colegas que apresentavam, né, ou vídeos, ou até mesmo casal, ou famílias ao vivo, né? Nós mesmos tivemos na HTF, quando, inclusive, Linares veio, acho que foi a última vez que na HTF eu acho teve uma família. Exatamente, lá na URGS. Sim, lá na URGS, foi antes da Covid. Eu acho que foi a última vez, né, Olga, que se viu eu, ao menos, não me lembro de outra. Família ao vivo. Sim, mas Não sem se teve filmagem, mais. sem filmagem. Não tinha Sim, filmagem. mas foi ao vivo, Ieda. Tá certo. Foi ao Mas vivo. foi a apresentação ao vivo, né? Ah, Foi. Sim. Foi ao É, vivo, Então, eu não sei se isso. tu lembra a quantidade de pessoas que criticaram. mas sempre, É. pessoas que criticaram. Então, eu acho que isso foi deixando também a falta de cuidado, né? Por falta de prática, de experiência, talvez tenha esvaziado muito. Isso assustou a gente. Tem que retomar isso, né? Tem que retomar de alguma forma. Tati, Não também- seriam mais informações usadas para esse tipo de veiculação, né? Não seria apresentar, a gente não tem essa pretensão de apresentar em eventos para grandes públicos, nada disso. Isso fica muito restrito a uma equipe de pesquisa que vai fazer uma avaliação. E os dados que são divulgados são dados compilados, ou seja, eles não estão se referindo ao caso A, ao caso B, ao caso C, é a compilação de todos os casos. Também não vai se referir ao terapeuta XYZ, né? Então, assim, é bem diferente, talvez, essa questão da exposição tenha, né, ficado com esse estigma, assim, das pessoas estarem ali, sendo expostas. Hoje a gente também vive um contexto, assim, de que né? É muito rápido para as coisas serem veiculadas e divulgadas amplamente. Então, a gente não tem esse intuito, é outra forma, né, de sistematizar esses dados. Ângela, queria te fazer uma pergunta. Como tu falaste que a questão assim é dos registros, né? E existe algumas escalas, dependendo para alguns tipos de atendimento, que possa ser viabilizado para que vá se compilando esses dados e que seja mais fácil para elaborar Sim, a existe pesquisa? sim, Não, certamente. eu A sei gente que tem existe assim, várias. mas que possa ser disponibilizado, não sei. Sim, Eu acho que isso é importante. parte desse estudo também está calcado em algumas respostas a instrumentos, né, que a gente faz avaliação, a gente também tem acessado terapeutas para responderem a alguns instrumentos, então nem tudo é só do vídeo, né? O vídeo da psicoterapia, ele é mais específico para essa análise da aliança terapêutica, tá? Para a gente, porque daí tu tem essa avaliação de como se dá essa relação, de como ela se estabelece, então, para isso a observação da sessão ela é mais indicada, mas para avaliação de outros aspectos, né, como, por exemplo, para avaliação de como o paciente percebe que houve mudança do início para depois de um determinado tempo, para avaliação das próprias competências desse terapeuta, tem instrumentos que se destinam a isso, assim, a gente também tem aplicado alguns instrumentos. Eu acho que é interessante também essa cultura, né, dos terapeutas começarem a registrar, né, como tu disse. Exato, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem visto hoje cada vez mais terapeutas aderindo a isso, né? E que até escolhem alguns instrumentos mais relacionados, assim, à questão de bem-estar, né? Alguns sintomas específicos, qualidade da relação conjugal, por exemplo, dependendo das situações que são atendidas, então fazem uma avaliação inicial e depois de um tempo refazem
e apresentam para o próprio cliente esses comparativos, né? Porque daí o cliente também vai ter as evidências do quanto aquele processo está, né? Tendo algum movimento, está tendo alguma mudança. E isso tem sido muito bem avaliado por parte dos terapeutas que têm adotado. Antes de passar a palavra para a Cláudia, eu só gostaria de perguntar para ti, tu tentasse também em outros estados? Então, assim, né? E a nossa grande escola colaboradora é o Familiar, eu comentei, né? Que é uma escola de Santa Catarina, em Florianópolis, que eles têm ainda essa sistemática de gravar todos os atendimentos que são realizados pelas pessoas em formação. Então, o Familiar nos disponibilizou isso, né? A Maria Aparecida Crepaldi foi também acadêmica, pesquisadora por muito tempo, e ela manteve essa prática da filmagem. Então, ela nos disponibilizou, vou dizer para vocês que os únicos vídeos que a gente tem praticamente, tirando os mais antigos do Infapa, são os do Familiar. Porque Sabe, quando tu conversasse comigo, eu falei na reunião dos presidentes das regionais e nenhuma regional tinha. exatamente, eu também, como tu sabe, né? Impactada até com isso. A gente Então, tentou Ângela, também contatos com outras regionais, com a própria Abratef também fiz contato, e realmente, assim, sim. a gente não Inclusive, conseguia. Ângela, inclusive pela Melina, eu entrei em contato Sim, com pessoas de São Paulo e do Rio, que eu conheço, são amigas, e eu não consegui para ela também. A uma de São Paulo disse, a gente tem vídeos, mas eu não posso disponibilizar. sim, não tem autorização. Então, Esse realmente, foi no fenômeno início só da pesquisa. brasileiro ou é internacional? Tu sabe, Ângela? Como? O Isso é um quê? fenômeno só nosso, brasileiro, de não estar mais filmando, ou é internacional? Eu não sei precisar, assim, do que a gente vê internacionalmente, até no próprio site da EPA tem vídeos disponíveis de casos, né, que são vendidos, eles vendem. Então, não sei, talvez seja algo, mas não sei precisar, não saberia te dizer, assim, Eu acho que com o Andolf certeza. usa, eu acho que o Andolf ele usa ainda, porque tem colegas que estão mostrando Sim, vídeos, não sei se são antigos ou atuais, mas elas trabalham com vídeos tudo. dele, cedidos, Os para vídeos eles dele, sim, mas verem a evolução do caso. Eu acho ele tem a vida mostrando o trabalho dele. É, Então, e os alunos dele estão filmando? É uma boa pergunta. Boa pergunta. É uma Eu boa vou ter pergunta. que perguntar. acho que teria que perguntar. Ah, Porque, assim, eu acho que a gente tem que realmente tentar se entender o que aconteceu conosco, porque, Eu também na acho. minha Olga, opinião, Olga, só terminar essa frase. tá. Na minha opinião, uma das grandes alavancas para a mudança da sistêmica foi ser capaz de se olhar trabalhando. Quem é que queria falar? Desculpa. Helena. Helena. Não, eu ia comentar que em alguns congressos que a gente foi do Relates, e com outros colegas, inclusive do Relates, a gente viu vídeos, e eu sei que tem vídeos feitos mais atualmente, né? Não é coisa de 20 anos atrás. Pode ser não, alguns, mas muitos não são de não. 20, 30 anos atrás. Helena, tu acha que são também dos alunos ou são dos professores, esses professores que a Eu maioria acho que com a vida mostrando o seu trabalho? sim, mas alguns fazendo consultoria, né? Então está o aluno junto. Sim, Pode também, ser, mas pode o que nós ser. estamos falando é de Sim, filmar o seu próprio trabalho, sim. não a consultoria. A Ieda, fala aí, a Ieda recém me consultou. Vamos passar para a Ângela os nossos muitos vídeos de consultorias no Em Hospital de clínicas. Clínicas,
Poderíamos, mas não é o objetivo. O objetivo é estudar o processo terapêutico. A Terapeuta. Sim, consultoria é um outro processo. é. É É que eu acho que maravilhoso. depende Uma também, ó, mudança, mas é outra coisa. mas é que desses vídeos antigos, eu acho que tem que ver o tipo de contrato que se fez com os pacientes, porque, por exemplo, toda vez que eu gravei vídeos, né, eu mostro para os alunos os vídeos dos meus atendimentos, mas são vídeos que teve por contrato, né, este fim específico. Então, eu não tenho como pegar esse vídeo e passar para a Ângela se isso não está no acordo. Eu acho que daqui para frente, Tem que nos mudar. novos vídeos, porque normalmente, na minha prática de ensino, eu sempre mostro vídeos de atendimento, né? Vídeos de atendimentos reais, mas com este acordo. Então, daqui para frente, eu acho que os novos vídeos a gente vai ter que reformular o acordo para que possa se utilizar esses filmados com o intuito de uma pesquisa, né, para a pesquisa da área, né, não dentro da instituição, por exemplo. Porque aí tu não pode, aí realmente tu está quebrando o código de ética, né, e da segurança de dados. Então, Exatamente. deve ser isso que aconteceu quando a CAT fala, né, para os presidentes, né, porque todos devem estar amarrados com essas antigas. Sim. Foi o que a maioria colocou. Nós temos regras que a gente não pode compartilhar. E que está na hora de revisar, é verdade. Só para mostrar, assim, a gente tanto medo que num grupo que a gente filmava, se perguntava se alguém conhecia aquela família, se conhecia, ela se retirava do grupo por causa do sigilo, por causa de informações. Era tudo assim, um pânico, sabe? Era tudo muito preocupante de divulgação e de processos, né? Porque vem um processo violento depois, Então era tudo, imagina, eu me lembro desse caso, quando foi se mostrar para os alunos informação, se perguntou se alguém conhecia a família e tinha, aí a pessoa, coitada da aluna, teve que sair, não assistir por causa do sigilo, e tinha o papel autorizando a utilização para ensino, mas tinha pessoas conhecidas. Tu vê, era tudo muito cuidado, porque era perigoso, era um pouco perigoso essa situação, sabe? A gente sofreu muito, assim, essa dinâmica do problema, né? Mas eu acho que pode mudar, né? Vamos tentar fazer diferente daqui para frente, né? Isso, e eu concordo que não é resistência das pessoas. Pessoas que oferecem a sua história de uma forma, eu acho, amorosa, né? Como ensino, nossa, tem muitos, né? Eu realmente vejo que não é esse o problema, né? Eu acho que está muito mais na gente, né? Realmente, enquanto terapeuta, do que nas histórias das pessoas. Porque aí tem a aliança, né? A tal da aliança. Se as pessoas confiam na gente, elas confiam. Né? A confiança não é compartimentalizada. Nessa parte eu confio, nessa parte eu não confio. Não, confia, né? Confia ou não confia. Então, se eu vou gravar e o que eu vou fazer com aquilo, tá dentro do... Se eu vou ouvir, o que eu vou fazer com aquilo. Tá tudo dentro da confiança, da aliança. Da aliança, E do sigilo, né? E do sigilo. E o sigilo também, né? Faz parte da construção da aliança. Ângela, a gente só tem para te agradecer, tema maravilhoso, tema excelente, né? Pena que os associados mais jovens, né, poderiam ter se beneficiado, mas vamos replicar isso, né, de alguma forma. Hoje, né? Tinha alguns alunos. A gravação. Mas assim, ter mais pessoas, né? Mas de qualquer forma, a gravação, que eu acho que vai ficar importante, vai ir para o YouTube da HTF, então isso vai se replicando, acho que é importante, né? Eles terem acesso a isso. E muita gente perguntou da gravação também, tá? Então, hoje vai ficar
que tu tá rindo? Cati, eu não permito minha imagem no YouTube. Vou ralar com você. Eu Não quero. permite? Mas, eu vou Ieda, daí tu fazer tinha que bom. ter expresso antes, lá quando a Cate Isso. começou a filmagem dela, não poderia ter feito a filmagem. Viu? Eu não permito, não Didi, ela quero. poderia ter mudado de ideia, e se ela muda de ideia, ela realmente Também não mela pode. tudo. É Só verdade, pode é mudar de verdade. ideia. É, pode, Não vai pode. mudar de ideia, senão tu apanha, né? Então tá tudo bem. Então, Não, um eu vou. agradecimento com todo o nosso carinho. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, né? Um Acho que todo mundo prazer, uma ficou satisfação. feliz, tá? Vamos te trazer Obrigada. em outro momento, ok? Eu que agradeço, gente. Obrigada, muito bom. Que bom. Eu vou pausar.